Muito bem, estamos começando agora mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com você aqui no YouTube. Você pode participar do canal Fatos, Informações e Opiniões clicando no joinha, deixando seu like aí e se inscrevendo no canal. Ainda estamos com problemas e pessoas não estão conseguindo curtir, algumas não se inscrevem, outras não estão recebendo as notificações. Mas eu peço a sua insistência porque as suas curtidas e as suas inscrições é que fazem com que a plataforma considere o vídeo relevante e passe o vídeo adiante, né? Para mais pessoas visualizar, indiquem para mais pessoas visualizar, tá bom? Então conta aí com o seu apoio. As pessoas que estiverem aí organizando qualquer coisa por aí pelos bairros, tiver com algum problema, manda para cá as imagens que nós estaremos divulgando. Tiver promovendo algum evento aí, um torneio de futebol, um evento beneficente, nós estaremos divulgando para você aqui. Os empresários que quiserem divulgar a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, é só entrar em contato, só nos chamar que nós estaremos indo aí para divulgar a sua marca aqui. E aqueles que já estão comigo há algum tempo, eu agradeço porque tem ajudado bastante. Como eu sempre digo, manter um canal independente e aberto não é fácil, né? Esse canal é a voz da população. E quando você coloca a voz da população à disposição, você bate de frente com o sistema. E o sistema às vezes acaba te fechando muitas portas. Mas, né, por isso a gente tem aí o apoio do empresariado local. Beleza? Começando então com as informações. Hoje pela manhã, o renomado jurista Tiago Pavinato soltou um verbo em artigo publicado no portal Metrópolis. Eis o que diz o texto. Na primeira hora da manhã desta quinta-feira, dia 12 de março, advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reuniram-se com renomados juristas que pediram anonimato à coluna, um deles em razão de perseguição ideológica universitária, para discutir os termos de uma ação de revisão criminal que poderá anular não apenas os autos do processo que condenou Bolsonaro como líder de uma trama golpista, desconstituindo, portanto, a sua condenação e, consequentemente, a reclusão do ex-mandatário brasileiro, mas também de toda a investigação que precedeu e sustentou a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O provável pedido de revisão criminal da condenação transitada em julgado ao ex-presidente Bolsonaro encontra fundamento em fato novo e recentíssimo: a nomeação, a pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, do delegado Fábio Alvarez Shor, da Polícia Federal, para trabalhar em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. A nomeação foi subscrita pelo presidente da Corte na terça-feira, dia 10 de março, nesta semana. Shor foi o responsável pelo indiciamento de Bolsonaro em novembro de 2024 como chefe de uma organização criminosa que tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Ele é acusado disso, né? Através de tentativa de golpe contra o governo do recém-impossado presidente Lula. Em outros termos, o delegado responsável pelo inquérito que levou Bolsonaro à condenação em ação penal relatada pelo ministro Alexandre de Moraes é agora servidor do gabinete do ministro relator desde o inquérito. Tal fato novo, no entendimento dos juristas consultados, carrega consigo a mesma essência jurídica, vamos dizer assim, de um fato que, dentre 7 fatos independentes e isoladamente suficientes para o reconhecimento de nulidade processual, levou à anulação no STF de todas as condenações de Lula, sentenciadas então pelo então juiz federal Sérgio Moro, hoje senador da República. Em favor de Lula, há 5 anos, o STF acolheu a tese do então principal advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin Martins, que hoje é ministro do STF, nomeado para o cargo pelo ex-cliente, né, amigo íntimo e padrinho de casamento, que também é dindo de sua esposa e compadre de seu sogro, que apadrinha um de seus filhos, o presidente Lula, que aliás acompanhou o relator Alexandre de Moraes da condenação de Bolsonaro, arqui-inimigo e rival de Lula. A tese acolhida pelo Supremo, anuladora das condenações de Lula e consequentemente responsável por sua desinelegibilidade, se fundamenta em fato semelhante e, segundo a defesa do ex-presidente, muito menos robusto que o atual fato novo, capaz de anular as condenações e também todos os atos processuais, bem como toda a investigação criminal que antecedeu e sustentou a denúncia. Não apenas de Bolsonaro, mas de todos aqueles já condenados a partir de indiciamentos conduzidos pelo delegado Fábio Shor na chamada trama golpista, no golpe fictício. E a partir da petição assinada pela esposa e sócia de Cristiano Zanin Martins, a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, foi impetrado em 5 de novembro de 2018
o habeas corpus autuado no Supremo sob o número 164.493. Mais 2 anos depois, em 23 de março de 2021, conforme registrado em ata, presente a sessão pelo paciente Luiz Inácio Lula da Silva, o Dr. Cristiano Zanin Martins, o Supremo concedeu ordem em habeas corpus determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado Sérgio Moro no âmbito da ação penal do caso Triplex, né? Incluindo os atos praticados da fase pré-processual, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, o redator para o acórdão, vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Nunes Marques. 3 meses mais tarde, no dia 24 de junho de 2021, nos mesmos autos, o ministro relator Gilmar Mendes estendeu a decisão que concedeu a ordem neste habeas corpus às demais ações penais. Aí tem a numeração, né? O caso do sítio de Atibaia, o caso de imóveis do Instituto Lula, processados pelo julgador declarado suspeito em face do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, de modo a anular todos os atos decisórios emanados pelo magistrado, incluindo-se os atos praticados na fase pré-processual, né? Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal. E nas palavras do ministro Gilmar Mendes, o fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste no fato de haver aceitado o cargo de ministro da Justiça após a eleição do atual presidente da República. Jair Bolsonaro, que há muito despontava como o principal adversário político do paciente Sérgio Moro, decidiu fazer parte do governo que se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente. A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no governo com o ex-magistrado ajudou a eleger e não passou a despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional. Conforme decidido pelo STF, tal fato por si só seria bastante suficiente para para que fosse reconhecido a nulidade de toda a persecução criminal registrada por Sérgio Moro contra Lula, um fato de tamanha gravidade que tornou desnecessária a utilização dos diálogos aprendidos na Operação Spoofing, que nos últimos 12 meses foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos e que destacam conversas entre acusadores e julgador, procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. E por isso pedem a revisão agora, né? Porque pela nomeação de Fábio Chor para o gabinete, né, de assessoria aí do ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, um pedido de revisão criminal de Jair Bolsonaro já vem sendo minutado, né, nos mesmos termos da tese criada e defendida por Cristiano Zanin, também nos exatos termos dos votos que concederam liberdade e elegibilidade plenas a Lula em 2021, especialmente através das mesmas palavras utilizadas por Gilmar Mendes, tendo em vista a identidade fática e jurídica da atual nomeação de Chor no gabinete de Moraes, a pedido do próprio ministro. E aí, né, segundo consta, né, e o Pavinato foi lá e já fez esse artigo, já resolveu colocar, né, em evidência, dizendo que essa atitude do ministro Alexandre de Moraes pode anular as condenações de Jair Bolsonaro e de todo o processo que envolve as pessoas do 8 de janeiro e que esteja envolvido diretamente Fábio Chor e usando exatamente o que foi usado por Cristiano Zanin lá atrás, né, quando o Sérgio Moro foi nomeado ministro do governo Bolsonaro, e aí eles usaram aquilo, né, usaram essa situação, né, dessa proximidade do Sérgio Moro com o então candidato Jair Bolsonaro, para que fosse anuladas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Moraes, ontem, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a realização de busca e apreensão na residência do jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, conhecido como Luiz Pablo. A decisão ocorreu após publicação de reportagens em que ele apontava suposto uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino em São Luís, lá no Maranhão. A medida judicial incluiu a apreensão de celulares e um notebook pertencentes ao jornalista. O cumprimento da ordem ocorreu na terça-feira, né? Não foi ontem, na terça-feira, conforme consta na decisão assinada por Alexandre de Moraes. De acordo com o documento, haveria indícios de possível prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, que trata do crime de perseguição.
Na decisão, o ministro afirmou que há indícios relevantes de que o representado incorreu na prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, crime de perseguição sem prejuízo de outras condutas eventualmente relacionadas a partir de publicações realizadas na internet e em redes sociais, atentando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. É grave, né? Não pode falar mal deles. Ou não pode nem questionar nada que seus parentes façam errado. As reportagens citadas na decisão fazem parte de uma série publicada no blog do jornalista desde 20 de novembro. O primeiro texto recebeu o título de Carro Pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. Nessa reportagem, o autor afirma que um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão estaria sendo utilizado por familiares do ministro para deslocamento na capital maranhense. Ainda segundo Moraes, o material divulgado indica que o autor da publicação se valeu de algum mecanismo estatal para a identificação e caracterização dos veículos empregados, que permitiriam a exposição indevida relacionada à segurança de autoridades. Está errado, está sendo usado, mas não pode ser mostrado. Na decisão, o ministro também declarou que no que diz respeito às condutas gravíssimas de Luiz Pablo Conceição Almeida, de mostrar a verdade, né, de estarem usando um veículo oficial para uso particular, ele colocou, né, escreveu o quê? No que diz respeito às condutas gravíssimas de Luiz Pablo Conceição Almeida, verifico que foram praticadas em modus operandi semelhante ao da organização criminosa investigada nos autos do inquérito 4781 do Distrito Federal, o inquérito das fake news. Com isso ele prendeu muita gente nesse inquérito das fake news, né? Que é um inquérito que ele não tem que ser parado, ele tem que ser anulado, né? Tem que acabar com esse processo aí. Tantas foram as irregularidades. E a Polícia Federal, que cumpriu esse mandado de busca e apreensão, né, prendeu o mandado de busca, não prendeu os jornalistas, apreendeu alguns itens como celular, notebook, né? E essa decisão levou os agentes federais à residência do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, responsável pelo blog do Luiz Pablo. Durante essa operação, ele entregou aos policiais um celular e um computador, conforme estabelecido na ordem expedida pelo magistrado. O motivo, né? No despacho que autorizou a medida, Moraes indicou suspeita de prática do crime de perseguição. O ministro afirmou ainda que o autor das publicações teria utilizado algum mecanismo estatal para identificação e caracterização dos veículos, o que, segundo ele, teria possibilitado uma exposição indevida, né, relacionada à segurança de autoridades. Não pode mostrar eles usando o equipamento pago pelo contribuinte, né? E o jornalista depois se pronunciou, né? O jornalista em questão, ele se pronunciou sobre essa situação aí. O Luiz Pablo Conceição Almeida, conhecido como Luiz Pablo, ele disse que ele divulgou uma nota, né, dizendo que ele afirmou ter recebido a decisão com tranquilidade e reforça que o que foi publicado foi produzido dentro da atividade jornalística. A nota diz o seguinte: recebi a decisão com serenidade e respeito às instituições. Sou jornalista há muitos anos e sempre exerci minha profissão com responsabilidade, tratando de temas de interesse público. As reportagens que motivaram a investigação foram produzidas dentro das atividades jornalísticas. Confio que ao longo do processo ficará demonstrado que o trabalho realizado está amparado pelas garantias constitucionais da liberdade de imprensa e pelo direito ao sigilo da fonte, que são pilares do jornalismo em democracia, ou em uma democracia, né? Foi o que afirmou. O jornalista também acrescentou que, devido ao sigilo do processo, não fará novos comentários no momento. Segundo ele, embora tenha havido divulgação institucional parcial dos fatos em canais oficiais, gov.com, ele deixará de prestar novos esclarecimentos neste momento em respeito à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o sigilo da investigação. Na verdade, bateu medo. E dá, né? O pessoal vai ficar com medo mesmo. Mas perseguição é demais, hein? Perseguição. Agora, perseguição aos desmandos, aos roubos, aos usos indevidos, né, de veículos
que não podem ser usados para fins particulares, né? E a família do Flávio Dino estava usando. E aí ele foi lá, fez a matéria, fez uma série de reportagens. Dino não gostou, acionou o colega e o colega mandou aprender algumas coisas, né? Você não pode escrever nada sobre essas autoridades. Você não pode. E isso porque tem muita gente, principalmente os petistas, dizendo que nós estamos vivendo numa democracia. Meu Deus do céu. Vamos lá, falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar aí um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família, né? E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, né? Que vem aí com esse projeto fantástico, com o seu prédio ali na Rua Deputada Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. O prédio já em fase de conclusão, são 4 anos de obras ininterruptas que põe aí o prédio em fase de conclusão. Quem está passando por lá está vendo o prédio cada dia ganhando forma, né, de quase pronto já. E você pode conhecer esse prédio visitando a nossa central de vendas, que fica localizado ali. A central de vendas fica localizado justamente na frente onde o prédio está em fase de conclusão. Lá você vai, no nosso plantão de vendas, você vai acessar pelo prédio do Hipermercado Bom Gosto, né? Você vai entrar no prédio pela Rua Deputada Aral Moreira e ali no térreo você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, os competentes profissionais da Coop Home Office que vão mostrar para você todo o funcionamento do prédio, a planta do projeto, o projeto, né? E claro, vão explicar para você como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração. E vai mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de conquistar um apartamento, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais, aquelas que a gente sempre divulgou aqui, a partir de 23 metros quadrados, essas já não tem mais todas preenchidas, mas restam ainda alguns apartamentos que você pode adquirir e morar no prédio mais moderno de Mato Grosso do Sul, o prédio da Coop Home Office em Ponta Porã. E nós teremos no final de semana aí mais um encontro, né, de estadual de laço comprido lá no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal. E tem várias atrações para você, né? Começa no dia 19. Dia 19 é dia de São José, padroeiro de Ponta Porã, vai ser feriado. Então, a laçada é de 19 a 22, de quinta a domingo. Mas na quarta-feira, né, quarta-feira dia 18, nós teremos um show lá, gratuito, no Lino do Amaral Cardinal. Olha só o recado aí pra você. Eu quero fazer doer no coração dela o que eu senti, a dor de perder um grande amor assim. Eu sei, posso me arrepender de estar mentindo tanto assim, mas quem despreza uma pessoa só merece ser roubado no fim. Tá, então, né, o recado que vai ter o Alex e Ivan, né, cantando no dia 18 lá no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal. Vamos lá, não vamos perder essa festa não, muito bonito, né, a festa do Laço Comprido todos os anos aqui em Ponta Porã. E você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali, nas esquinas das avenidas Presidente Vargas e Avenida Brasil, né? Na frente da Igreja Matriz São José. Lá está localizado o Bob's Ponta Porã, né? O Bob's Ponta Porã, que tem aí, é uma empresa jovem, né? E que entende o contemporâneo, né? Que vem aí
veio para a fronteira, veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, né, nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do caçula Bob's Ponta Porã, da experiência e solidez para inovar e ousar. E é claro que os moradores dessa fronteira, Brasil, Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e lá você vai rolar na primeira página um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Vai preencher esses dados e vai resgatar os cupons depois, vai gerar cupons para resgatar depois e participar de várias promoções. Promoções como essa, por exemplo, 2 chickens filé júnior por apenas R$19,90. E várias outras promoções como 15% de desconto no resgate de cupom na batata shaker sabor Big Bob. É uma das promoções que você vai ter lá. E é claro, você vai ter aí acesso ao cardápio do Bob's Ponta Porã, né? São muitas delícias aí, né, no cardápio do Bob's Ponta Porã. Lá você vai encontrar os sanduíches Bob Classic, o Bob Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob Salad duplo, Chicken Pretzel de responsa, o Chicken Filé Júnior, o Baconzudo Chicken Crispy, Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, Chicken Filé, Chicken Bacon de responsa, Crispy Bacon, Bob's Costela e Bob's Costela 2 queijos e bacon. Mais uma vez, o endereço do sabor dos encontros está localizado ali nas esquinas das Avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Então, seguindo com as informações, pois é, né? Tá dando o que falar essa situação da Erika Hilton. Eu acho assim, foi falha, né, do centrão e da direita, que deixaram essa comissão largada lá, e esse pessoal de esquerda, eles vão lá e ocupam o espaço. Deixaram espaço, eles vão ocupar espaço. Mas está dando o que falar, né? A Erika Hilton acionando agora, né, depois de muita polêmica, o apresentador Ratinho, ele se pronunciou, né? E a Erika Hilton não gostou nem um pouquinho e acionou o Ministério Público pedindo a prisão do apresentador Ratinho. O que aconteceu? Após as declarações feitas em rede nacional, em uma nova polêmica envolvendo o apresentador de televisão Ratinho, ganhou repercussão política e jurídica. A deputada federal Erika Hilton, né, solicitou providências ao Ministério Público de São Paulo, a Erika que não é Erika, né, depois de considerar ofensivas e discriminatórias as faixas exibidas no programa do comunicador na última quarta-feira, dia 11, no SBT, ontem. Durante a transmissão ao vivo, Ratinho comentou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Ao abordar o tema, o apresentador manifestou discordância com a escolha e afirmou: não achei muito justo com tanta mulher, porque vai dar para uma mulher trans. Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres, mulher, para ser mulher, tem que ser mulher. Eu até respeito todo mundo, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu defendo quem tem comportamento diferente. A repercussão foi imediata no meio político e nas redes sociais. Diante das declarações, a parlamentar decidiu recorrer às autoridades. Segundo informações divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis, Erika Hilton solicitou ao Ministério Público a abertura de investigação urgente para apurar possível prática de transfobia nas declarações do apresentador. Né? Onde nós vamos parar com essas coisas aí, né? No pedido encaminhado ao Ministério Público de São Paulo, a deputada defende a instauração do inquérito policial para avaliar se houve crime de discriminação. Entre as medidas mencionadas, ela também solicita que a Justiça considere a responsabilização criminal do apresentador, incluindo a possibilidade de prisão. Eu não duvido nada com esse MP, né? Com as instituições aí, todas aparelhadas pela esquerda, eu não duvido nada que eles saiam a favor dessa. Não vou falar aqui também, senão vai acabar sobrando. Durante o mesmo programa, o Ratinho ainda argumentou porque em sua visão, Erika Hilton não poderia ser considerada mulher. E o apresentador declarou o seguinte: mulher, para ser mulher, precisa ter útero, tem de menstruar, tem de ficar chata 3 ou 4 dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Não falou nada, mas nada de absurdo. Absolutamente nada. O que me impressiona é que tem muitas mulheres que apoiam isso aí. Mas, né, vamos ver até onde vai isso aí, né? De homens tomando o espaço da mulher e muitas mulheres até aplaudindo essas situações aí, né? Essas aberrações aí, né?
E a agência de notícias norte-americana Bloomberg deu destaque ao escândalo do Banco Master e aos indícios de envolvimento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com o ex-dono da instituição, o banqueiro Daniel Vorcaro. Em reportagem publicada ontem, a Bloomberg lembrou que Moraes ganhou notoriedade internacional por seus embates contra o Elon Musk pelo papel central nos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, o texto destacou que o escândalo do Banco Master ganhou força depois que vieram a público mensagens atribuídas a Vorcaro. Trecho dessas conversas, incluindo documentos policiais divulgados pela imprensa, sugerem contato entre Vorcaro e autoridades do alto escalão, entre elas Alexandre de Moraes. A reportagem também lembra que a imprensa brasileira repercutiu uma suposta visita do ministro a uma mansão à beira-mar pertencente a Vorcaro na Bahia e o contrato da mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi, com o banco no valor de 129 milhões. Moraes, segundo a Bloomberg, não respondeu às tentativas de contato da agência. No entanto, ele já havia negado as acusações anteriormente, afirmando em comunicado de seu gabinete que as mensagens de Vorcaro não foram enviadas ao seu telefone e que as capturas de tela estariam vinculadas a pastas de outras pessoas da lista de contatos do banqueiro. Foi o que lembrou a reportagem. Em declaração posterior, o ministro disse que jamais visitou a mansão na Bahia. O juiz também passou a enfrentar questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse no caso, que está sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, segundo prosseguiu o texto. E de acordo com a Bloomberg, as dúvidas envolvendo Moraes representam um risco ainda maior para a reputação do STF, especialmente às vésperas de eleições em que a condução do caso Bolsonaro por ele já ocupa lugar central na campanha. A prisão de Bolsonaro alimentou acusações de viés político em favor de Lula, que derrotou por margem estreita o ex-presidente da direita na eleição de 2022. Foi o que disse um trecho da reportagem, que continua. Agora, o filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio, surgiu como o principal adversário de Lula na corrida presidencial deste ano, com pesquisa mostrando um empate entre os dois a 7 meses da votação. E, seguindo falando do Alexandre de Moraes, né, o Elon Musk, ele que foi ameaçado, né, por Alexandre de Moraes, ele fez um post, né, lá no X, lá no X, e esse post é um recado, né, ele fala sobre o envolvimento de Moraes com o Banco Master e escreveu assim: a prisão está a caminho. O embate entre o empresário e o ministro tem origem no polêmico inquérito das milícias digitais conduzidos pelo STF. Uma troca de mensagens entre Elon Musk, proprietário do X, e o jornalista Glenn Greenwald, né? É difícil de falar, mas ele esteve aqui no Brasil por algum tempo, né? Depois acabou sumindo. E essa troca de mensagens entre o Elon Musk e o Glenn Greenwald movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 12. Musk sugeriu que uma possível prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que essa prisão estaria próxima em resposta a uma publicação que relaciona o ministro ao Banco Master. Glenn Greenwald publicou em seu perfil uma reportagem destacando conexões entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, alvo de uma investigação por fraudes financeiras. O jornalista também lembrou um post de agosto de 2024, no qual Musk compartilhava uma imagem gerada por inteligência artificial que simulava Moraes encarcerado, acompanhada da frase: "Um dia, Alexandre, essa foto da sua prisão será real. Guarde minhas palavras." E no novo comentário, Musk respondeu à publicação com as seguintes palavras: "Ainda não, mas a prisão está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que bobagem." O embate entre Musk e Moraes tem origem no polêmico inquérito das milícias digitais conduzido pelo STF, que investigava grupos suspeitos de propagar notícias falsas nas redes sociais, ou que eles inventaram aí, né, dizendo que as verdades eram falsas. Elon Musk chegou a ser incluído nas apurações abertas por Moraes em abril de 2024, acusado de uso indevido da plataforma X, desacato a decisões judiciais, obstrução à justiça em contexto de organização criminosa e incentivo ao crime. Mas, na terça-feira, Moraes decidiu arquivar o inquérito contra o empresário, como nós divulgamos aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E a reportagem compartilhada por Glenn Greenwald destaca que Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro, assinou um contrato de 129 milhões com o Banco Master no fim do ano passado. Segundo investigações da Polícia Federal, Daniel Vorcaro
Alexandre de Moraes trocaram mensagem por WhatsApp ao longo do dia 17 de novembro de 2025, mesma data em que a Justiça determinou a primeira prisão do banqueiro. Né? E esse acordo de 129 milhões aí, né, esse acordo previu que o escritório da família atuaria na defesa dos interesses do banco e Vorcaro junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. Depois do comentário feito por Musk na publicação de Glenn Greenwald, diversos perfis do X reagiram com a publicação de memes, né? E aí tem alguns deles. Você está me deixando sonhar, e escreveu um dos perfis, né? E vários outros memes, né? Aparece o Moraes aí atrás das grades, outro dizendo que Elon Musk não inicia as brigas, ele as termina, né? E vários outros memes, né, que surgiram aí na internet depois desse recadinho aí do Elon Musk. E a coisa vai ficar feia pro Moraes, viu? Se ela já não está feia, ela vai ficar mais ainda, né? O governo dos Estados Unidos avalia a possibilidade de reaplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida pode ocorrer com base na Lei Magnitsky, instrumento utilizado por Washington para punir autoridades estrangeiras. 3 fontes relataram ao portal Metrópolis, que divulgou as informações, que integrantes da administração de Donald Trump discutem novamente o tema. Conforme o site, as conversas ocorreram ao longo do último mês. E Moraes já foi alvo, né, da sanção em julho de 2025. Na ocasião, o governo republicano determinou restrições que impediam o magistrado de negociar ou utilizar serviços de empresas norte-americanas. A decisão também previa o congelamento de bens e ativos do ministro nos Estados Unidos. A medida alcançou também a advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, além do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, entidade ligada a ela. Em dezembro do mesmo ano, as autoridades dos Estados Unidos suspenderam a aplicação das sanções. O acompanhamento das decisões de Moraes ocorre no Departamento de Estado dos Estados Unidos. O responsável por essa análise é o assessor sênior Darren Beattie, que assumiu o cargo no fim de fevereiro. Desde o início do atual mandato de Trump, Biden já influenciava a política externa norte-americana em relação ao Brasil. E na terça-feira, Moraes autorizou Biden a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro vai acontecer em uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo da Papuda, em Brasília, conhecida como Papudinha. Em agosto do ano passado, o assessor Darren Beattie criticou diretamente Moraes em uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, ele afirmou que o ministro seria o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionada a Bolsonaro e seus apoiadores. No mesmo período, decisões do magistrado que envolveram plataformas digitais ampliaram o atrito entre o ministro e autoridades norte-americanas. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a suspensão da plataforma X no Brasil. A rede social pertence ao empresário Elon Musk. E agora, né, vem aí a possibilidade da volta da Magnitsky, a lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. A gente vê que tem afrouxado em algumas coisas aí o Alexandre de Moraes, né? E está procurando chifre em cabeça de cavalo com essa situação da prisão do jornalista lá no Maranhão. Aquela história que eu sempre falei aqui desde o ano passado, desde antes da eleição do Donald Trump. Se caírem, eles vão cair atirando, eles vão cair tentando derrubar muita gente, né? E assim vai ser. Eles vão tentar se manter no poder. Eles sentem que estão enfraquecidos? Sentem. Estão sentindo que estão enfraquecidos. Porém, não querem demonstrar essa fraqueza e vão continuar tentando de alguma forma demonstrar força, demonstrar poder. Mas, como eu disse também, depois dessa situação do Banco Master, por mais poder que tenham, né, por mais corrupto que seja o sistema, por mais união, né, do que, como diz o Flávio Dino, de STF Futebol Clube, não vai dar para segurar não, né? Nem ele nem Dias Toffoli devem se sustentar no cargo neste ano de 2026. Os dois devem cair. E o primeiro alvo era o Dias Toffoli, né, de envolvimento e coisa e tal, mas passou a ser Alexandre de Moraes. E não deve se sustentar no cargo
neste ano de 2026, né? Eu acredito que não. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem o foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros os mais competentes profissionais, né? E que tem uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E é claro, né, que a Solo Forte está com suas equipes, seus profissionais sempre trabalhando, colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais aqui em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. E eles utilizam decisões fundamentadas em dados para realmente aumentar ao máximo a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E o diferencial da Solo Forte sempre, né, essa presença no campo, as equipes da Solo Forte, os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo, né, de cada lavoura. Uma das preocupações também da Solo Forte é com a segurança das operações agrícolas, né? E por isso são implementadas práticas que aumentam a segurança dessas operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre vai trabalhar com o que há de melhor e com o que há de mais moderno. Por isso está sempre utilizando de tecnologias avançadas, de práticas inovadoras para realmente aumentar ao máximo a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Dejure Premium. A Dejure Premium está conosco desde janeiro. E o Franklin, né? O Franklin está sempre te atendendo da melhor forma possível. Você vai entrar em contato com ele no telefone 67998904205. Ele vai explicar para você, por exemplo, o que é diagnóstico e atualização de rating. E vai explicar perfeitamente para você como aumentar, né, o seu poder de crédito e destravar novas oportunidades para você que está cansado de ter o seu crédito negado. Então você vai entrar em contato com o Franklin no 67998904205 e ele vai explicar para você que a sua classificação financeira não reflete a sua real capacidade de pagamento. Então, a Dejure Premium resolvendo um problema de crédito para você aqui em Ponta Porã e toda a região. E para você que tem o aplicativo, tem a plataforma gov.br, não consegue acessar de jeito nenhum, é um problema para você acessar. Aquelas pessoas que precisam usar, né, os aplicativos lá da plataforma e não conseguem, né, porque já estão tentando há muito tempo e não conseguem abrir o aplicativo, a Dejure Premium tem a solução para você, porque eles têm lá o programa Reset de Senha gov.br. Se você esqueceu, está tentando acessar pela primeira vez, esqueceu a senha ou não, a Dejure Premium vai resolver para você rápido, fácil e sem complicação. É só você entrar em contato com o Franklin no telefone 99890-4205. Aí o pessoal passa na rua e pergunta, e é dia Dejure Premium, como é que eu entro em contato? 99890-4205. Tá dado o recado da Dejure Premium também. Seguindo com as informações, e a Simone Tebet. A Simone Tebet, a ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, Simone Tebet confirmou hoje, ontem, quarta-feira, dia 11, durante coletiva de imprensa no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento em Campo Grande, que vai concorrer ao Senado pelo estado de São Paulo. A ex-senadora sul-mato-grossense afirmou que atende pedidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB. Ela também disse que precisava apenas pedir bênção da mãe antes de aceitar concorrer ao cargo. Isso ocorreu ontem, né? Ela que já declarou que ela não consegue ser eleita aqui nem para síndica do prédio onde ela mora, né? Depois de explicar a situação, né, para minha mãe, segundo Simone Tebet, decidi cumprir a missão, disse a ministra. São Paulo é atravessar um rio, uma ponte, onde fiz meu mestrado, é onde vou sempre visitar minhas filhas, meu marido é de São Paulo, enfim, né? Foi a declaração
da Simone Tebet. Para disputar uma vaga por São Paulo, a ex-senadora vai precisar mudar o domicílio eleitoral para o estado e mudar de partido. Tebet atualmente é do MDB, mas o partido apoiará a reeleição de Tarcísio de Freitas, republicanos, ao governo do estado e o candidato dele ao Senado. No momento, o PSB é o favorito para a ministra se filiar, visto que é o partido do vice-presidente da República. Baleia Rossi, presidente do MDB, já informou que só apoiaria Tebet se ela quisesse disputar o Senado por Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, já temos palanque, disse o dirigente partidário à Globo News em fevereiro. Se fizer essa mudança, ela vai para outro projeto, não tem compromisso do MDB. Mesmo com a falta de apoio do MDB, Tebet destaca que o processo eleitoral em São Paulo é muito importante para o Brasil e lembra que em 2022, quando disputou a presidência da República, a maior parte dos seus votos veio do estado, né? Tem 6 meses que tenho sido provocada positivamente sobre o fato de que preciso cumprir um papel em nome do país, segundo disse a ministra, que prosseguiu. E quando isso chegou até mim, fui investigar a razão dessa convocação. Para minha grata surpresa, fui ver inclusive que São Paulo tinha me dado mais de 1/3 dos votos para presidente da República. Foi onde tive mais votos, é onde tenho mais acentuação. Para concorrer ao cargo eletivo, a ministra precisa deixar a pasta. Tebet deve sair do planejamento até o fim deste mês. No entanto, ainda não definiu o dia da saída. Dessa forma, a chapa governista nas eleições de São Paulo deve ter Tebet no Senado e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai deixar o cargo na próxima semana na disputa pelo governo do estado. E aqui pelo Mato Grosso do Sul, já que falamos da Simone Tebet, né? O deputado federal Geraldo Rezende afirmou à reportagem do site Investiga MS que não há definição para o trio de deputados federais do PSDB para a eleição deste ano. E ontem, o deputado federal Dagoberto Nogueira disse à reportagem que ele e Geraldo continuariam no partido, o que o representante de Dourados agora nega. Geraldo afirma que não foi comunicado da saída de Beto Pereira, o que romperia um acordo feito com o Diretório Nacional de que os 3, Beto Pereira, Dagoberto e Geraldo, continuariam na sigla para disputar a reeleição. O deputado justificou que uma saída de um dos 3 resulta em um rompimento, liberando todo mundo do compromisso assumido. Geraldo Rezende disse ter recebido convite de 9 partidos e que, caso o compromisso no PSDB não seja cumprido, vai avaliar qual o melhor caminho. Foram convites bem atrativos, segundo Geraldo Rezende, né? De 9 diretórios nacionais com estrutura para disputar em boas condições. O deputado federal negou que já tenha acerto para se filiar ao PV, o lugar certo dele, o partido de esquerda, e reforçou que a preferência é o PSDB, ainda que esteja bem contrariado com condições que impuseram no estado. Indagado sobre o prazo para definição, Geraldo disse que tem até 4 de abril para decidir isso aí, né? E a reportagem do Investiga MS já revelou que Beto Pereira está em conversa bastante adiantada com republicanos, inclusive montando a chapa para a disputa. E a preocupação continua, né? A demora para decidir se o PSDB terá ou não chapa de deputado federal e, consequentemente, dinheiro para a campanha, tem feito deputados conversarem com outra sigla em busca de um caminho para a reeleição. Pedro Caravina, do PSDB, e Lia Nogueira, também, né, do PSDB, sempre declararam a intenção de ficar no partido, mas as incertezas sobre o futuro da sigla têm feito a dupla e demais interessados já discutirem um plano B. Uma das possibilidades seria a construção de uma chapa do NUM Podemos, né? Todavia, para isso acontecer, precisariam da oficialização de que o PSDB não terá chapa no estado. Caravina é próximo do presidente nacional do Podemos, Renato Abreu, que se interessa pela construção de uma chapa de federais no estado. Ele levaria para o partido Lia Nogueira e o deputado Paulo Duarte, que está no PSB. Pelo acordo costurado no grupo governista, eles ficariam na mesma coligação e no PSDB. Se essa chapa do Podemos avançar, o trio ainda pode ganhar a companhia do deputado Lídio Lopes, hoje sem partido. Curiosamente, os 4 são vizinhos de mesa na Assembleia. Caravina não esconde a insatisfação com a indefinição no PSDB e recentemente conversou com a Rose Modesto sobre uma filiação ao União Brasil. Todavia, aguarda o desfecho da novela do PSDB. Aqui as coisas não estão muito bem definidas, né? Vamos lá falar de mais um parceiro comercial. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas, que surgiu em Ponta Porã no ano de 2014. São 12 anos trabalhando aqui na fronteira, primeiramente em Ponta Porã. Depois, né, ultrapassou os limites do município e atendeu municípios aqui da região de fronteira, né? E depois seguiu aí por todo o Mato Grosso do Sul, já hoje atendendo
alguns municípios dos estados aqui da região centro-oeste do Brasil, aqui do centro-oeste brasileiro. E fez o mesmo caminho no Paraguai, com a instalação em Pedro Juan Caballero, a capital do departamento de Amambai, depois indo a outros municípios aqui em Amambai, né, no departamento de Amambai. Hoje já está em outras localidades, já está no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio e outras localidades, né, se tornando já essencial aí para o agronegócio na República do Paraguai. E essa era a visão da empresa quando ela surgiu, né? Expandir, sair daqui e expandir. Hoje já está no centro-oeste brasileiro e está em uma grande parte da República do Paraguai, né? E isso mostra a competência do trabalho da Futura Soluções Agrícolas, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofield para todo o Mato Grosso do Sul. A Eurofield é uma empresa especializada em fábrica de filtros para diesel de alto desempenho, está presente em mais de 12 países, né? E a Futura Soluções é o distribuidor oficial aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura Soluções também trabalha, né, com vendas de imóveis urbanos e rurais, para aquelas pessoas que estão querendo sair do campo e vir para a cidade. Os filhos estão estudando e eles não querem ficar longe dos filhos, né? Então a Futura vai encontrar um bom imóvel para você na área urbana. Para você que quer fazer o caminho inverso, sair da agitação da cidade para a calmaria do campo, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que eles também vão encontrar uma boa propriedade para vocês, tá bom? E é claro, né, o objetivo da Futura Soluções Agrícolas sempre foi caminhar lado a lado ao homem do campo. Por isso tem vários maquinários e implementos agrícolas de altíssimo desempenho para, assim, de fato, levar as melhores soluções ao produtor rural lá em sua propriedade, para que ele possa ter ganhos, né, e possa desenvolver melhor o seu trabalho com a ajuda da Futura Soluções Agrícolas, que fica localizado ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463, e está presente também em Pedro Juan Caballero, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está presente conosco está na parceria aqui, né, a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar, muito bom, gostoso, né, que você pode, vai ser bem atendido pelo Carlinhos Dalzac, por toda a sua família ali, né. O ambiente é muito gostoso, você pode tomar uma cervejinha gelada lá no final do expediente, pode tomar uma cervejinha, pode tomar um bom vinho, né? Tá, né? O tempo está mudando aí, choveu bastante, quem sabe um vinho é uma boa pedida. Você quer tomar algo mais forte? Uísque, vodka, conhaque, tem tudo lá. E aquela cachaçinha de Minas, né? Dose única, seladinha, você pode tomar lá. O Carlinhos Dalzac, ele diz que tem de vários sabores, mas as que mais saem são as raizadas e a pura da cachaça de Minas. Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas Gerais são uma das melhores do Brasil e você vai encontrar lá na Baturité Conveniências. E é claro que para você que não consome bebida alcoólica e a criançada, lá tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de ir ou enfrentar filas de grandes supermercados, é só chegar lá na Baturité Conveniência que você vai encontrar lá o que você precisa. Muito bem, vamos agora falar de esporte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? O meu Coringão perdeu ontem em casa, né? Salto alto, jogo parecia que 3 pontos estava garantido. O Coritiba foi lá, desceu 2 vezes, 2 gols, 2-0 e estamos conversados. A rodada começou, a quinta rodada, a rodada número 5, começou na terça com Mirassol e Santos empatando em 2-2. O Atlético Mineiro ontem ganhou do Internacional por 1-0. O Bahia ficou no 1-1 com o Vitória no Clássico Bavi. O Flamengo ganhou do Cruzeiro por 2-0 com um pênalti escandaloso marcado a favor do Cruzeiro, né? Começou. O Corinthians em casa, estádio lotado, perdeu para o Coritiba por 2-0. Hoje tem no Mangueirão Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras. No Canindé tem São Paulo e Chapecoense e Grêmio e Bragantino.
no dia 29. A quinta rodada vai ser completada na Arena da Baixada com Atlético Paranaense e Botafogo. Na Libertadores de América, nós tivemos já os seguintes jogos, né? Só falta um, né? Falta um hoje. O Independiente Medellín vai jogar contra o Juventud. O primeiro jogo no Parque Central, lá no Uruguai, deu 1-1, né? E hoje tem outro jogo. Nos demais jogos, na terça-feira, o Botafogo conseguiu ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, né? Empatou em 1-1 em Guayaquil, no Monumental de Guayaquil, e perdeu no Engenhão por 1-0. O Barcelona de Guayaquil elimina mais um brasileiro. No ano passado eliminou o Corinthians, né? Na pré-Libertadores, justamente nesse último jogo aí da pré-Libertadores, o que definiria quem iria para a fase de grupos, né? Não fez nada na fase de grupos, mas se atrapalhou, né? A mesma coisa com o Botafogo, agora atrapalhou. E o Sporting Cristal se classificou, a duras penas, mas classificou. E eu aqui falei, se o 2 de Maio passasse pelo Sporting Cristal, enfrentaria o Carabobo e se classificaria para a fase de grupos, né? Não deu, mas o Sporting Cristal se classificou. Ganhou de 1-0 lá na Venezuela e perdeu em casa, né? Por 2-1 no estádio Alejandro Villanueva. Perdia por 2-0, depois foi buscar o gol, né, para diminuir e levar a decisão para os pênaltis, porque ficou no agregado empatado em 2-2 e nos pênaltis deu o Sporting Cristal 3-2. Assim como foi com o 2 de Maio, eliminou nos pênaltis, né, 2-2. Aquele segundo gol, o gol de empate aqui em Pedro Juan Caballero, foi fatal para as pretensões do 2 de Maio, né? Eu acho que o 2 de Maio estaria na fase de grupos da Libertadores, mas não está. Vamos fazer o que, né? Faz parte do futebol. E nós também tivemos o Higgins vencendo lá na quarta-feira o Tolima por 1-0, e o Tolima ontem venceu por 2-0 e se classificou, né? Venceu o chileno Higgins por 2-0, Tolima está classificado. E hoje tem Independiente Medellín e Juventud no estádio Atanasio Girardot em Medellín. Independiente Medellín contra Juventud. Quem vencer passa, se empatar teremos a decisão para os pênaltis. E aí o sorteio já no início da semana, né, para a fase de grupos da Libertadores 2026. Na Copa do Brasil, vamos ver os jogos de ontem, pela terceira rodada já, né, terceira fase aí da Copa do Brasil. Vamos ver o que nós temos aqui, o que nós tivemos de jogos pela terceira rodada. A Portuguesa, na terça-feira, empatou com o Avaí em 1-1 nos pênaltis, deu Portuguesa 4-1. O Joinville foi derrotado pelo São Bernardo 1-0. A Ponte Preta ganhou do Guarani de Sobral por 1-0. O Atlético fez 2-0 no Ipiranga do Rio Grande do Sul. O Goiás ganhou do Fluminense por 3-0, esses jogos já de ontem, né? O Manauara perdeu para o Fortaleza por 1-0. O Maringá ganhou do Uberlândia por 3-2. O Volta Redonda empatou com a América de Natal do Rio Grande do Norte em 0-0. Nos pênaltis deu Volta Redonda 5-3. Deixa eu ver aqui, desculpa, né? Deu uma arranhada na garganta aqui. O Castanhal foi derrotado pelo Nova Iguaçu 4-0. O Confiança ganhou do Tombense por 2-0. O Santa Catarina foi derrotado pela Jacuipense 1-0. O Porto Velho foi derrotado pelo Atlético Goianiense 1-0. O Paysandu ganhou da Portuguesa Carioca 3-1. O Manaus e Londrina empataram em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis deu Londrina 5-4. Hoje tem Madureira e Águia de Marabá. Nós temos o Vila Nova jogando contra o Vila Nova de Goiás, né, jogando contra o Operário de Mato Grosso do Sul. O Maranhão e o Ceará também se enfrentam hoje. O Souza joga contra o CRB hoje também. Operário de Ponta Grossa, Paraná, enfrenta o Capital do Distrito Federal. O Amazonas enfrenta o Figueirense. O Misto joga contra o Novo Horizontino, o Misto do Mato Grosso. O Barra de Santa Catarina enfrenta o América Mineiro. O Tuna enfrenta a Juventude e o Sport Recife joga contra o Anápolis de Goiás. São jogos de hoje pela Copa do Brasil. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.